E olha, gente, o senador Marcos Rogério pretende modificar a forma como são indicados os ministros do Supremo Tribunal Federal. Numa proposta, o parlamentar quer retirar o poder das mãos do presidente da República e passar aos senadores. Na prática, ele quer inverter a ordem, fazendo com que o Congresso escolha e aprove um nome para só depois o presidente da República nomear ou vetar. Segundo Marcos Rogério, a Constituição não especifica que cabe ao chefe do Executivo a indicação, mas apenas nomear o candidato aprovado pelos senadores. Alan Gani, essa proposta para em pé? Eu acho que essa proposta, Paulo, ela não resolve o problema. Até porque o Senado hoje, ele já tem poder de veto. Ele poderia muito bem ter barrado a escolha de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. O ponto não é esse. Isso é uma questão pormenor. O ponto é como frear o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal em cima do Congresso, ou seja, o Supremo Legislador. Isso não vai mudar em absolutamente nada, até porque você pode escolher, o Senado pode escolher um ministro que continue com esse ativismo. Então, a solução, acredito eu, de tudo que foi colocado na mesa, ela veio do Senado, que é limitando as decisões monocráticas. Uma solução dentro das 4 linhas e que pelo menos agora, né, se passar, o colegiado inteiro, ele vai ter que tomar uma decisão. Isso limita o poder autocrático de um ministro do Supremo legislando por uma questão do Congresso Nacional. Então, esse que é o ponto. E uma solução também do próprio Supremo Tribunal Federal entender o papel dele nesse equilíbrio dos 3 poderes. Porque, evidentemente, hoje está desbalanceado. O Supremo Tribunal Federal acaba legislando de matérias que são claramente, Paulo, do Congresso Nacional. Marco temporal, aborto, legalização de drogas e por aí vai. Exemplos não faltam. Então, essa medida é completamente inócua. Mas, Alan Gani, propor projetos todos podem propor, né? O problema é se vai ser aprovado, né, Zé? É difícil aprovar. Olha, eu conheço deputado que já ficou aqui 3, 4 mandatos e nunca aprovou uma lei, não é fácil, não. Eu continuo defendendo esse mesmo sistema. Eu me lembro muito bem desse debate, o Supremo Tribunal Federal teve ali a origem no Supremo, na Suprema Corte dos Estados Unidos, né? E a gente vê que há uma diferença ali na sabatina e na aprovação. Mas o presidente da República, qualquer que seja ele, não é porque é Lula, porque foi o Bolsonaro, né? O André Mendonça, indicado por Bolsonaro, ele foi na mesma polêmica de Flávio Dino. E Flávio Dino ainda ficou melhor por 1 voto. André Mendonça teve mais votos contrários do que Flávio Dino, para ter uma ideia, né? Então, há polêmica sempre. O que eu acho? Então, traduzindo, o presidente da República, banhado de votos, ou seja, de apoio popular, representando o povo, indica. E aí, o que acontece? O Senado Federal vai sabatinar e aprovar ou não. É aí que mora o erro. É a qualidade da sabatina e a qualidade da decisão do Senado. Os últimos presidentes da República não podem ter inventado deuses santos para o Supremo, porque nenhum foi rejeitado. Os senadores tinham que sabatinar e rejeitar. Se não aprovar, pronto. E não tem outra chance. Mas a origem tem que ser essa. Existem vários projetos, eu conheço 12, mudando alguma coisa. Alguns querem que seja uma lista tríplice, outro projeto quer uma eleição nos tribunais superiores, aí vira uma politicagem, corporativismo muito forte, como foi a lista tríplice da Procuradoria-Geral da República, né? Criaram uma política interna ali, que é divisão de poderes. Então, eu acho esse método bom. O que está falhando é a sabatina do Senado. E outra coisa, essa história de ficar trocando de ministro, isso é um momento, porque a previsão é que nós vamos ficar no futuro próximo, em 10 anos, sem nenhum presidente nomear ministro do Supremo. Eles vão continuar. Por outro lado, senhores, nós estamos a bordo de uma história que quem está aumentando o poder é o Congresso Nacional. Escuta o que eu estou dizendo. Não vai demorar
um ministro do Supremo vai parar no plenário do Senado por um processo de impeachment. E se se o Senado aceitar o processo, imediatamente o ministro do Supremo é suspenso por 3 meses. Ô Mota, esse projeto do senador Marcos Rogério está propondo, inclusive, uma espécie de conclave aí para a escolha de um novo ministro do Supremo, parecido com a escolha do Papa, inclusive. Só falta uma chaminé saindo fumaça branca. Qual seria a cor, Mota? Olha, vermelha? Então, vamos lá. Vamos voltar para o assunto sério. Eu vou votar com os meus colegas. Eu acho que isso aí é mais um exemplo de tirar o sofá da sala, né? Como diz aquela famosa piada. Eu, depois de pensar muito sobre esse assunto, refletir, prestei muita atenção na última sabatina, né? Fiquei decepcionado, não vou esconder aqui a minha decepção. Enfim, eu acho que eu cheguei à conclusão que a única forma da gente ter escolhas melhores é esperando que o Senado cumpra o seu papel. Não existe outra forma, né? E também tendo indicações melhores. Não há nenhum truque, nenhuma medida, nenhuma lei, esse negócio de mandato, do Senado que escolhe. É como os meus colegas disseram, se o Senado não tem a capacidade de filtrar escolhas alheias, por que as escolhas do próprio Senado vão ser melhores? Quem não tem capacidade de filtrar, também não tem capacidade de fazer. Então, eu acho que o país precisa caminhar numa direção para que, no futuro, as indicações sejam indicações de altíssima qualidade. Que as pessoas digam, não, esse aqui, com certeza, vai ser aprovado por unanimidade, porque preenche todos os requisitos para o cargo. Agora vocês vão me perguntar, como é que o país vai chegar nesta situação um dia no futuro? E aí essa pergunta eu não sei responder. Alan Gani. Também não sei responder. Agora, o que gera toda essa insatisfação em relação ao Supremo Tribunal Federal são duas vertentes. Todas as críticas, todos esses questionamentos. O primeiro é o ativismo judicial interferindo em decisões do Congresso Nacional. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é do ponto de vista processual. Então, muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal abrindo processos de ofício, misturando os papéis, onde o ministro é uma própria vítima, depois ele é o juiz da causa, ele também é o acusador. Então, isso está errado do ponto de vista processual. O Supremo também julgando pessoas sem foro privilegiado. Então, essa crítica que setores importantes da sociedade fazem ao Supremo Tribunal Federal, ela é muito válida. E como frear isso, eu não tenho a menor ideia, né? Agora, do que foi colocado na mesa, como repito aqui, uma solução plausível é acabar pelo menos com as decisões monocráticas, né? Isso diminui um pouco alguns tipos de abusos ou de ativismo judicial. Uma outra solução também é o Senado cumprir o seu papel. Se algum ministro do Supremo passar do limite, o Senado ele tem essa função de ser o poder vigilante ao Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, muitos dos senadores têm um telhado de vidro e a última coisa que eles querem, Paulo, é comprar uma briga com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, Zé, como é que tá? Deixa eu só fazer uma pergunta para você, Zé, para tentar te aproveitar ao máximo aqui. Como é que tá a história em Brasília do mandato fixo para ministros do Supremo Tribunal Federal? Porque a gente viu que o Rodrigo Pacheco estava fazendo um movimento em relação a isso. Esfriou? Pois é, era exatamente isso. Eu sou bem assim, passageiro da história do Brasil, aí eu assisti vários debates. Veja bem, durante o processo constituinte se pensou em mandato para o ministro do Supremo, como existe em alguns países, né? Europa, não é um país longínquo assim, existe. Aí o que se discutiu na época, eu adoro falar sobre isso porque eu acho que todo juiz deveria ler os anais
da Constituinte para entender o porquê de cada artigo e quais eram as opções. Nesse item aí foi discutido o mandato. Olha que argumento que acabou vencendo. Esses ministros do Supremo Tribunal Federal vão ficar um mandato, que seja 8 anos, vão sair e vão ganhar muito dinheiro com escritórios de advocacia bombados, porque são ex-ministros do Supremo, conhecem, são amigos dos ministros do Supremo, e a gente não pode fazer dessa forma. Para se ter uma ideia de como a história muda, os raciocínios mudam, né? Então, assim, era o pensamento exatamente o contrário, era para prender um ministro no Supremo, porque é verdade assim, se o ministro do Supremo sai e monta um escritório de advocacia, ele bomba de ganhar dinheiro, é a realidade. Agora, esse projeto que define mandatos, né, ele está em debate, o processo de confecção de lei, ele tem que ser lento mesmo, eu nem gosto dessas coisas rápidas, não, mas está em debate, não recuou, não, está na mesa. São 5 pontos. 5 pontos ali que estão para o Congresso. É projeto antigo, Os mais né? importantes são essa história aí. Projeto antigo, né? Um projeto de 4 anos. Essa história do mandato, decisão monocrática, aborto e drogas. Projeto extremamente antigo, inclusive do senador Plínio Valério, do estado do Amazonas. Mota, para a gente fechar. Eu acho que tem 3 grandes questões, é dessa forma que eu vejo. Primeiro, um protagonismo exagerado da Suprema Corte no Brasil, que é consequência da Constituição, né? Tudo está na nossa Constituição, então tudo acaba na Suprema Corte. A segunda questão é o ativismo judicial, que não acontece só nas cortes superiores, acontece em vários tribunais do país, que é quando os magistrados acham que cabe a eles fazer política pública. Então, eles tomam decisões que extrapolam o papel do judiciário. A terceira questão é isso que o Alan mencionou aí, que eu vou chamar de inovações democráticas, né? Abertura de processo por ofício, julgamento de pessoas que não têm foro privilegiado, etc, etc, etc. Eu acho que a correção do protagonismo exagerado provavelmente exige uma nova Constituição, né? Quem sabe um dia o Brasil vai ter uma Constituição de 5 páginas só, de 20 artigos, quem sabe um dia. Agora, as outras 2 questões, do ativismo e das inovações, eu acho que podem ser resolvidas, ou pelo menos grandemente reduzidas, com a escolha de magistrados que tenham um perfil de autocontenção, né? Aquele magistrado que segue a linha, por exemplo, do Antonin Scalia, o grande ministro da Suprema Corte americana, que dizia o seguinte: olha, só porque o sujeito estudou direito e passou num concurso para juiz, ele acha que ele sabe administrar o sistema penitenciário do país. Ele não sabe. O Antonin Scalia falando dele, né? Eu estudei direito, fiz concurso para juiz, eu não sei nem pronunciar o meu sobrenome direito, quanto mais administrar o sistema penitenciário. Então, eu acho que aí está a chave para o Brasil resolver essa questão. Autocontenção. Pediu, Alan, para fechar. Não, na verdade, tem também aí, acho que um outro problema, concordo absolutamente com tudo que o Mota trouxe, que é uma sensação de impunidade, porque o Supremo Tribunal Federal, aqui no Brasil, é a única corte do planeta que é uma corte penal, né? Então, quem tem bons advogados consegue levar o caso para o Supremo, e aí a gente vê alguns crimes sendo anulados por filigranas jurídicas. A gente viu um traficante, o André do Rap, a gente viu políticos da Lava Jato sendo absolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que também, só complementando o que o Mota falou, né, o quarto elemento é essa sensação também de impunidade.